sermos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual firmes gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A esperança, ela não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi entregue. Amém, igreja? Pode sentar. Há mais ou menos um ano atrás, o Espírito Santo de Deus, ele liberou uma palavra sobre a minha vida. E foi muito interessante porque eu moro num bairro um pouco violento. E começaram a acontecer algumas coisas no meu bairro. E eu comecei a olhar para a realidade da nossa juventude. Eu olhei para a nossa geração e Deus ministrou algo em minha vida sobre libertadores, sobre homens e mulheres que se levantariam em meio ao caos, sendo resposta de Deus para uma geração. Então, eu comecei em todos os lugares que eu ia, eu comecei a falar sobre libertadores. Eu comecei a falar sobre a responsabilidade que nós temos, nós que encontramos o Evangelho, nós que tivemos um encontro com Jesus, nós que um dia olhamos e vimos que existe uma porta de salvação, que existe uma porta de transformação. E tudo que eu falava, mesmo que de formas diferentes, convergia para uma resposta de Deus para esse tempo. Na verdade, eu chamava a responsabilidade para mim, eu chamava a responsabilidade para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu cobrava de mim ser realmente boca do Senhor, e eu cobrava de mim ser realmente uma voz de Deus no meio de uma geração que está vivendo em meio ao caos. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, que essa geração, ela é irrecuperável, que nós estamos vivendo no meio de uma geração que em toda a história é a pior geração que já existiu, que é praticamente impossível se esperar algo de bom nesse tempo. E isso começou a gerar em mim um desconforto, isso começou a gerar em mim orações específicas pela nossa geração, orações específicas pelo nosso povo, porque eu estava baseado numa palavra e, cara, eu gosto de andar em promessas, e eu creio muito nas promessas que foram liberadas por Deus para nossas vidas. Eu creio muito em tudo que Deus nos mostra, e eu creio mais ainda naquilo que Deus nos aponta, porque quando Deus, ele nos dá uma direção, quando Deus nos dá um destino, isso não é o suficiente, nós temos que nos movimentar nessa direção que Ele já nos liberou. E eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei a olhar para Deus, e eu comecei a orar muito sobre uma geração, homens e mulheres que se levantariam nesse tempo. Porque, eu não sei se você já parou e percebeu, o homem, ele vive ciclos, né? Tem ciclos e isso é desde o Antigo Testamento, isso em toda a Bíblia. Isso não começou agora. Deus vai lá e liberta o povo. Então o povo começa a adorar, o povo começa a obedecer os princípios, o povo começa a se relacionar com o Senhor. Aí daqui a pouco fica tudo bem. Promessas vêm, as promessas são alcançadas e o povo começa a se distanciar do Senhor. Agora o povo começa a não ter mais dependência de Deus. Agora o povo começa a buscar caminhos próprios. Buscando caminhos próprios, o povo se afastava da vontade de Deus. Se afastando da vontade de Deus, Deus tirava a sua proteção do povo e o lançava à sua própria sorte. E o povo era oprimido, o povo era escravizado, e o povo se inclinava ao Senhor. E o Senhor vinha e libertava o povo de novo, levantava libertadores e conduzia o povo novamente até a presença de Deus. E esse ciclo, ele se estendeu por toda a eternidade, por toda a vida humana. E quando eu olhava para essa geração, quando eu via jovens sendo aniquilados, eu só lembrava daquela situação que está descrita no livro de Êxodo 1, aonde os magos e os feiticeiros viraram para Faraó e falaram: olha, vai nascer um menino que vai libertar o povo, que vai tirar ele da escravidão, o povo judeu, ele vai ser liberto.
Aí Faraó vinha e mandava matar toda uma geração. Porque, na verdade, o que ele queria era impedir que o processo de Deus, era impedir que o projeto de Deus de libertação alcançasse aquele tempo. Isso se estendeu. E quando a gente olha na nossa geração, quando a gente olha o nosso povo, a gente vê jovens morrendo, a gente vê pessoas se entregando a drogas, se entregando a situações que eles querem suprir a sua carência, querem suprir suas necessidades. E muitos caminham para a morte. E muitos não encontram a felicidade que almejam, mas encontram a morte. Só que eu começava a olhar e eu começava a ministrar, e eu começava a profetizar para mim mesmo e para o Senhor e falar: meu Deus, no meio dessa geração levanta uma resposta, no meio dessa geração levanta um povo. E irmãos, no momento que eu estava aqui orando, no momento que eu estava aqui com o Senhor, Ele me recordou de um sonho que eu tive há um tempo atrás, quando eu subia por essas escadas, e mais especificamente eu ia ali para a direita, e eu olhava assim para um grupo, e eu olhava e eu via muitas pessoas saindo, e eu comecei a olhar para o Senhor e eu falei: Jesus, as pessoas estão indo embora. Jesus, o que está acontecendo? Cadê o povo? E de repente eu vi uma mão me apontando e me mostrando e falando a seguinte frase para mim: meu filho, eu estou levantando um povo de dentro do povo. Eu estou levantando uma geração que vai ser uma geração curada, que vai ser uma geração sarada, que vai ser uma geração que se importa realmente com os princípios estabelecidos pelo Senhor, que vai ser uma geração que vai ser resposta para aquilo que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. Porque quando você lê sobre os princípios das dores, quando você lê que no mundo vai ter guerra, rumores de guerra, pais contra os filhos, que o amor vai se esfriar, que nações vão combater nações. Quando você chega no versículo 13, tem algo que eu acho muito especial, que está escrito assim: mas quem perseverar será salvo. E no capítulo 14 diz que nesse momento, o verdadeiro evangelho, o evangelho que é do reino de Deus, ele vai ser pregado. Irmãos, nós estamos no tempo propício para a manifestação do verdadeiro evangelho, do evangelho que é do reino de Deus. Só que essa expectativa, ela tem que ser gerada em nossos corações, porque não adianta nós esperarmos alguém, não podemos esperar que Deus levante pessoas, não podemos esperar que Deus, Ele levante as pedras. Nós temos que chamar a responsabilidade de olhar para nós e ver que nós somos a resposta de Deus para essa geração. Porque essa expectativa, ela tem que nos impulsionar. Essa expectativa, ela tem que nos movimentar. Só que para isso acontecer, nós temos que ser imparáveis. O grande problema é que, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas crises emocionais, em meio às nossas guerras interiores, nós paramos. Nós deixamos de olhar para aquele que nos prometeu. Nós deixamos de olhar para aquele que estabeleceu essa verdade sobre nós, e nós começamos a querer resolver aquilo que está acontecendo com a gente, e perdemos os olhos daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E essa mensagem, ela nasce nesse momento na minha vida, no momento de muita crise, no momento de muitas dúvidas, no momento onde eu olhava para mim e eu não tinha mais expectativa naquilo que Deus podia fazer. E olha, irmãos, mesmo estando debaixo de uma direção estabelecida por Deus para a minha vida. E naquele momento, o que Satanás me apontou, naquele momento aquilo que Satanás falou para mim se tornou uma verdade. E eu lembro de uma frase que ela começou a permear a minha vida, que ela começou a direcionar até minhas escolhas. E essa frase era: eu não nasci para isso. E eu virei para minha esposa e eu falei: amor, eu não nasci para isso. Eu tentei até aqui, eu não posso mais conseguir porque, cara, não é para mim. Só que é interessante que ao mesmo tempo que eu entrei
nesse buraco, que ao mesmo tempo que eu entrei nesse abismo, eu continuava me relacionando com o Senhor. E cara, é muito doido, porque quando você quer uma resposta de Deus, quando você acha que você está trilhando os caminhos do Senhor, quando você tem a convicção de que você está no caminho certo, só que você olha ao seu redor, você vê tudo desmoronando, e quando você olha para o céu, você não vê Deus. Parece que Ele está indiferente, parece que Ele não está preocupado com aquilo que nós estamos sentindo, parece que as nossas vidas, elas estão sendo vividas ao acaso. Cadê Deus? Como perseverar se nós não conseguimos enxergar Deus? Como perseverar se quando eu estou num momento de profunda tristeza, eu não recebo um abraço, e nós estamos no mês que nós lutamos contra uma realidade dessa geração? Nós estamos no mês quando nós lutamos contra pessoas que olham para si e resolvem acabar com a sua vida. Pessoas que olham para si e não conseguem ter esperança. Irmãos, a falta de convicção pode sabotar todos os projetos de Deus para a nossa vida. A falta de convicção, ela pode ser um fator que vai impedir que tudo aquilo que Deus planejou, que a reta que Deus apontou, que as metas que Ele tem para nós, como filhos, não como trabalhadores, elas não sejam vividas. Só que nós estamos debaixo de uma promessa. Foi liberado que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que os jovens teriam visões e que os velhos sonhariam. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso. O jovem, ele pode até ter visão, ele pode até esperar que algo melhor aconteça. O velho, ele pode até sonhar com essa transformação, ele pode até sonhar com essa mudança, mas só os filhos e filhas têm o poder de transformar a realidade. Só os filhos e filhas podem chegar e ir no meio do vale de ossos secos e falar: escute a palavra de Deus, ressuscita. Só que nós queremos nós queremos transformar, nós queremos entrar nesse vazio existencial de algumas pessoas, sem realmente termos a posição e sem termos a certeza que nós somos filhos e filhas de Deus. Só que, como eu vou provar que eu sou filho e filha de Deus? Como que eu vou experimentar isso se eu não perseverar? Como que eu vou esperar isso se dentro de mim também eu não acredito naquilo que Deus pode fazer? Porque é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente orar pedindo a Deus que realmente Ele transforme, que Ele mude uma geração. Mas o mais difícil é nós entendermos que nós temos responsabilidade nessa mudança. Que tudo que Deus vai fazer através de nós, primeiro Ele tem que fazer em nós. Só que para isso nós precisamos vencer situações que têm parado. Temos que vencer situações que têm nos paralisados. Temos que olhar realmente para o caminho estabelecido por Senhor e entrar nesse caminho com a convicção de quem nos mandou. Só que como eu vou ter alegria, como Paulo descreve aqui, como eu vou me alegrar? Irmãos, quem escreveu isso para se alegrar na tribulação foi nada mais, nada menos que tio Paulo. Você já parou para pensar sobre isso? Foi Paulo. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas toda vez que a gente ouve de Paulo, parece que nós estamos falando de quem? Parece que nós estamos falando de um velhinho. Eu vejo um senhor, eu vejo assim, um tipo Fonseca, velhinho. Desculpa, não tinha te visto aí, pastor. Eu vejo uma pessoa velha. E cara, eu fiquei curioso sobre isso. Eu fui pesquisar com quantos anos Saulo ele teve um encontro com Jesus.
E nem nos livros, nem na internet, nem em livros, em nenhum lugar descreve ao certo qual idade que Saulo tinha. Alguns falam que era entre 24 e 27, e outros falam que era entre 24 e 30 anos, pelos estudos da época. Então, um jovem que passou por diversas adversidades, só que na nossa mente, a gente acha que é um velhinho. Só que uma coisa é certa: Saulo, ele se levanta como o maior perseguidor da igreja. No livro de Atos a gente vai ver um homem que levava o seu ódio pelos cristãos ao extremo. Só que nessa época, um jovem se levanta, e a Bíblia diz que cheio de ousadia e cheio de poder, cheio de convicção de quem ele era no Espírito Santo, e ele abre a boca, e ele começa a ministrar sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, o ressurreto, e milagres começam a acontecer, pessoas começam a se entregar a essa verdade, e nesse mesmo tempo, os doutores da lei, eles se levantam, e eles começam a perseguir Estevão, um jovem imparável, um jovem que ele não se entregava às circunstâncias, um jovem que mesmo em tempo de dor, mesmo em tempo de guerra, ele tinha a capacidade de olhar para o alvo e ter a convicção de que nada iria mudar aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então, eles armam uma situação para dizer que Estevão estava blasfemando contra o Espírito Santo e contra Moisés, contra Deus e contra Moisés, e levam Estevão a julgamento. E quando Estevão está lá sendo julgado, as pessoas olham para ele e vê que no rosto dele resplandece como a figura de um anjo. Irmãos, eu não sei se você tem muita expectativa naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu não sei se você vive baseado nas promessas que Deus tem para você. Uma coisa eu tenho certeza: Deus, ele olha para nós e ele deseja ardentemente nos tornar uma fonte de salvação. Através daquilo que ele vai fazer em nós, pessoas vão olhar e vão ver que realmente existe um Deus que transforma todas as coisas, existe um Deus que muda qualquer quadro. Só que quando olham para Estevão e vê essa figura desse anjo, eles resolvem levar Estevão para fora da cidade e apedrejar. Eu não sei se você já leu essa passagem, eu não sei se você já imaginou o que você faria no lugar de Estevão. Porque uma coisa é nós falarmos que nós iríamos até o final, que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Outra coisa é quando realmente o vale da sombra da morte está nos assolando. O Espírito Santo de Deus, ele vai levantar uma geração imparável em Cabo Frio. O Espírito Santo de Deus, ele vai derramar uma graça especial na nossa geração. Irmãos, eu creio muito, eu tenho muita convicção daquilo que Deus vai fazer. E uma coisa eu tenho pedido a Deus todos os dias da minha vida: para Ele não me deixar fora dos projetos dEle. E para isso eu tenho empenhado as minhas forças. Porque eu desejo ardentemente ver a transformação da juventude de Cabo Frio. Eu desejo ardentemente ver a transformação da geração, da juventude no Rio de Janeiro. Eu desejo ardentemente ver a transformação da juventude no Brasil. E eu desejo ardentemente ver a transformação da juventude no mundo. Ah, é utopia, ah, é impossível. O coração de Deus, ele reage a expectativas. É impossível nós chegarmos perto de Deus com expectativas e não experimentarmos coisas sobrenaturais. Irmãos, numa ótica humana, seria impossível eu estar segurando o microfone aqui nessa noite. Numa ótica humana, todas as minhas escolhas me levaram para longe dessa verdade. Todas as minhas escolhas me levaram por caminhos que tornavam impossível
eu estar aqui, mesmo Ele me prometendo. É algo tão sério, é algo tão profundo, que certa feita eu fiz uma oração ao Senhor. E eu virei para Deus e falei: Deus, eu tinha muito medo de morrer para o inferno, gente. Pensa no menino que tinha medo de ir para o inferno. E eu virei e eu fiz uma oração e eu falei: Deus, eu quero te pedir algo, se é que é possível. Me prepara e me leva. Me prepara e me leva, mas não me deixa ir para uma eternidade sem o Senhor. Porque quando eu olhava para a minha história, quando eu olhava para minhas escolhas, eu não via possibilidade de transformação. Eu não via possibilidade de mudança. E eu lembro que eu tive um sonho, aonde eu via tudo preto, e eu olhava assim na frente, e eu via uma rampa, e eu só via que tinha fogo ali embaixo. E eu via algumas pessoas, muitas pessoas, de cabeça baixa e entrando nessa fornalha. Quando de repente uma mão, uma roupa toda de linho branco, do meu lado apontou e virou e falou: porque você quer morrer, porque você deseja que a sua vida acabe, essas pessoas todas vão para o inferno e a culpa é sua. E aquilo me constrangeu muito, e aquilo mexeu muito com o meu coração. Só que mesmo assim não foi o suficiente para eu mudar de vida. Mesmo eu entendendo quais eram os projetos do Senhor para mim, não foi o suficiente para eu olhar e ver a possibilidade de transformação. Eu precisava realmente ter um encontro com Jesus. Eu precisava realmente acontecer na minha vida igual aconteceu com Saulo. Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas em alguns momentos da nossa vida, o Espírito Santo ele nos provoca. Em alguns momentos da nossa vida, o Espírito Santo ele nos dá um olhar introspectivo. E depois que ele nos mostra quem nós somos, depois que ele nos provoca, ele nos aponta um caminho. No livro de Crônicas, se o meu povo, de 2 Crônicas, se meu povo, se eu cerrar o céu e não houver mais chuva, se eu mandar gafanhotos e consumir toda a terra, se eu espalhar pestes em meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Perceba que primeiro nós somos provocados, perceba que primeiro nós somos sacudidos, depois um caminho é apontado para a gente. Só que nós nos saciamos com muito pouco daquilo que Deus tem para oferecer. Nós somos uma geração que ela se sacia com movimentos pequenos, quando na verdade existe um rio de graça disponível, existem novas atmosferas, existem coisas especiais da parte do Senhor sendo liberadas para nós todos os dias, só que nós nos contentamos com um pouquinho daquilo que Ele tem para oferecer. Nós perdemos a expectativa daquilo que Ele pode fazer através de nós, porque nós estamos perdendo a guerra para nós. Satanás ele está dizimando uma geração, Satanás ele está acabando com um povo, e nós estamos nos destruindo, porque nós não percebemos que ao nosso redor o leão está rugindo, desejando nos devorar. Quando o Espírito Santo ele tem um desejo profundo de nos conduzir por um caminho de paz, de amor. Então o que falta? Convicção. Olhar para a tribulação, olhar para isso que nós estamos vivendo, olhar para as impossibilidades e profetizar. Olhar além das dificuldades. Todos os homens que tiveram palavras liberadas por Deus, entre a palavra liberada e a promessa concretizada,
eles passaram por adversidades terríveis. Só que todos eles que enfrentaram as dificuldades, que enfrentaram as dores, que enfrentaram as limitações, eles experimentaram coisas especiais pela parte do Senhor. Irmãos, o que o Davi rei falaria para o Davi que foi abandonado pelo pai? O que o José, governador do Egito, falaria para o José que foi vendido pelos irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que o momento que você está vivendo não é o final? Você já parou para pensar que o momento que você está vivendo, de repente, é o Espírito Santo te provocando para apontar um caminho para você seguir nele? Porque com Paulo foi assim. E é muito interessante porque Paulo fala uma coisa lá em Atos 22, que eu acho muito interessante, cara. Ele vira e fala assim, ele está lá testemunhando, e ele vira e fala assim: o Deus de antemão me escolheu para ser a sua voz. Sabe qual foi a diferença na vida de Paulo? É que no momento que ele encontra Jesus, ele descobre para que ele nasceu. A diferença na vida de Paulo é que no momento que ele encontra essa verdade, no momento que um caminho é apontado para ele, ele descobre o porquê ele tinha sido gerado antes da fundação do mundo. E quando nós sabemos para que nós fomos criados, e quando nós sabemos por que nós existimos, fica muito mais fácil nós passarmos pelas adversidades. E sabe por que a nossa geração está sucumbindo? Sabe por que nós olhamos para todos os lados e vemos mortes, e vemos suicídios? Porque é uma geração que não sabe o porquê está aqui nessa terra. Nós vivemos buscando explicação do porquê está aqui, quando na verdade nós estamos aqui porque um caminho já foi preparado e nós estamos trilhando o caminho da eternidade, porque um dia nós iremos morar com Jesus. Irmãos, eu não sei se você tem a dimensão do que é essa palavra, não sei se você tem a dimensão do que significa você sentir essa presença o dia todo, irmão. Você está lá no céu, a presença de Jesus, ela vai te consumir de uma forma que você vai viver eternamente do lado de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Só que nós queremos colher essas coisas aqui. Nós queremos que essas coisas que são eternas, elas se manifestem aqui nessa terra. Nós perdemos as expectativas de morar eternamente com o Senhor, porque nós enraizamos aqui. Só que no momento que Saulo, ele encontra com Jesus, ele faz duas perguntas que eu acho fantásticas. A primeira pergunta: quem és, Senhor? E a segunda pergunta: o que eu farei? Cara, ele nem conhecia Jesus direito. Ele perseguia Jesus. Ele não conhecia Jesus intimamente. Ele não tinha vivido com Jesus. Só que mesmo assim, ele pergunta: o que eu farei? Num encontro com Jesus, Paulo já mostra que ele só se movimentaria segundo uma palavra liberada por Jesus. Como você tem se movimentado? O que você está fazendo nessa terra? Será que se você descobriu para que você foi gerado? Será que quando você descobrir que Deus, Ele te fez antes da fundação do mundo, mas mesmo lá, Ele já lançou expectativas sobre a sua vida, Ele já olhava para você e via o que você poderia se tornar nele? Será que quando você descobrir isso não vai ser muito mais fácil você passar por essa adversidade? Será que quando você descobrir isso,
você não vai viver de uma forma mais intensa essa verdade? Porque Paulo, ele resolve obedecer mesmo sem ver. E isso faz muita diferença na nossa vida. Isso faz muita diferença como que nós vamos obedecer uma palavra liberada por Jesus, mesmo que os nossos olhos não possam ver. No livro de João, no capítulo 14, Jesus ele está passando com os discípulos e veio o cego de nascença. Aí os discípulos olham e fazem a seguinte pergunta: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Aí Jesus olha e diz: olha, nem ele, nem os seus pais, mas ele é cego para que manifeste o reino de Deus. E Jesus vai lá, cospe no chão, pega o lodo, passa nos olhos desse garoto. Aí Jesus vira e fala assim: olha, vai lá até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. Irmãos, por que Jesus não curou esse jovem na hora? Aí alguns vão falar: não, porque tem algumas coisas que nós temos que fazer. Só que, na verdade, muitas das vezes, o que Jesus ele quer saber é como nós vamos reagir a uma palavra dele, mesmo que os nossos olhos não possam ver. Como você reage a uma palavra de Jesus, mesmo que os seus olhos não consigam ver? Ah, mas a minha vida ela está um inferno. Ah, mas dentro de casa está tudo dando errado. Ah, eu já não tenho mais nenhuma expectativa. Eu não posso ver. Mas irmãos, seja um imparável. Mesmo que você não consiga enxergar, se foi Jesus que apontou o caminho, siga. Siga, porque nós vamos experimentar a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não vamos nos conformar com esse mundo. Vamos apenas obedecer. Porque aquele que ouve os meus mandamentos e os obedece é esse que me ama. É impossível nós experimentarmos aquilo que Deus tem para a gente sem a obediência. Paulo, então, ele resolve obedecer. E, irmãos, Jesus ele está fora de qualquer padrão. Eu gosto sempre de falar isso. Não, a gente não pode comparar ninguém com Jesus, porque Jesus é acima de qualquer padrão humano. Não tem como botar Jesus a efeito de comparação com ninguém. Mas depois de Jesus, eu não consigo ver pessoa que sofreu mais que Paulo na Bíblia por amor a esse evangelho. Ele diz que recebeu açoite, recebeu pedradas, naufragou, teve insolação. Só que mesmo assim, ele tinha total convicção de quem era Deus e do que ele tinha que fazer. Ele chamou para ele a responsabilidade que é dele. Quando você olha para você, o que você vê? Quando você olha para você, você consegue enxergar que dentro de você tem um projeto estabelecido por Deus. Irmãos, Satanás ele não sabe o nosso futuro. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe aquilo que Deus ele já guardou para nós. Você pode ser a resposta de Deus para essa geração. Você pode ser uma bomba que Deus vai explodir, o seu reino vai se propagar por Cabo Frio, pelo Rio de Janeiro, pelo mundo. Só que você tem que perseverar, porque a perseverança traz esperança. E para mim, não existe esperança maior do que a expectativa de passar a eternidade do lado do Senhor. Para mim não tem expectativa maior. Eu converso muito com minha esposa sobre isso. Como vai ser quando a gente chegar na eternidade? Pastor, eu falo para Jéssica que eu vou pedir ela em casamento lá.
eu não sei se lá nós vamos casar. Porque eu falo assim, amor, se Deus fez o homem, botou no jardim, viu que ele era só, e fez Eva, então, se eu morrer, não deixa ela casar de novo, não. Não deixa, não. Se for casar, não casa aqui, não. Para lá a gente poder casar de novo. Você está rindo? Você está achando engraçado? É claro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou do coração do homem aquilo que está guardado para a gente lá em cima. Só que, mesmo não sabendo como vai ser lá, eu já tenho expectativa de quando eu chegar lá. Irmãos, tudo que eu faço, e a gente conversa muito com os jovens das nossas células, tudo que eu faço é porque eu miro a vida eterna. Se eu prego, se eu estou aqui hoje com o microfone na mão, é porque o meu desejo é alcançar a vida eterna. Se eu dobro os meus joelhos, é porque o meu desejo é encontrar Jesus e viver a eternidade com Ele. Eu tenho expectativa naquilo que vai acontecer na minha vida, porque eu tenho muita expectativa em passar o resto da eternidade com Deus. Eu tenho muita expectativa. E quando vem as dores, quando vem as lutas, e quando vem as lamentações, quando as adversidades se levantam, que eu olho, que eu muitas das vezes acho que não vai ter saída, as palavras que vêm no meu coração é: meu filho, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O caminho que Cristo me aponta é o da eternidade. Só que para isso é necessário perseverar. Para isso é necessário termos a convicção daquilo que Deus é e do que Ele deseja de nós. Hoje nós estamos aqui, um culto lindo, foi uma tarde maravilhosa. O culto ele já começou muito antes de acontecer aqui. Foi muito antes das 7. Pessoas estavam envolvidas em oração, pessoas estavam envolvidas em todo o aparato. Só que a expectativa toda que nós tínhamos era que realmente Deus, Ele ficasse satisfeito com tudo que seria gerado nesse lugar. E eu virei para o pessoal da música aqui, eu falei, gente, vamos orar aqui. Deus, Ele colocou uma coisa no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Cara, eu sei que todo mundo aqui quer dar o melhor. Eu sei que vocês querem oferecer o melhor louvor. Eu sei que está todo mundo preocupado com as notas, mas esquece hoje as notas perfeitas. Esquece hoje os tempos perfeitos. Esquece hoje os padrões. Esquece tudo. E hoje se divirtam. Hoje entregue realmente uma adoração ao Senhor, uma adoração diferente, uma adoração que flua. Se sentir vontade de chorar, se sentir vontade de ajoelhar, o que vocês quiserem fazer, faz. Hoje vai ser uma noite de realmente a gente exalar aquilo que a gente vive todos os dias. Só que o grande problema é que alguns limites que Deus estabelece para nós, eles são muito fáceis de transpor. É muito fácil, a linha entre o fazer a vontade de Deus e a fazer a minha vontade é muito tênue. Então, às vezes eu olho ao meu redor, não tem ninguém me observando. Às vezes não tem ninguém gravando, me filmando. E eu me sinto no direito de transpor esse limite estabelecido por Ele e viver o que eu desejo naquele momento. E depois eu me arrependo todo, quando eu vou colher as consequências. Só que o que nós não entendemos é que Deus não quer nos manter presos. O que nós não entendemos é que Deus não quer nos prender em jaulas. O que nós não entendemos é que Deus deseja que nós fiquemos do lado dele por amor. É que a gente realmente deseje isso. E ficar do lado de Deus por amor vai exigir que a gente persevere, que a gente seja um imparável. Que as adversidades, que o que as pessoas falam, com que a vida nos proporciona, que nada disso seja capaz de parar o movimento que Deus ele já iniciou em nossas vidas. Porque nós não vivemos pelo aquilo que nós observamos, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pela promessa liberada por Deus para nós. E irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre homens e mulheres que resolveram realmente ser obedientes.
que resolveram realmente levar o seu amor e a sua devoção por Deus até o limite. Os chamados heróis da fé. E eu queria chamar o louvor no livro de Hebreus, no capítulo 11, e vem falando sobre eles serem açoitados, e vem falando sobre eles serem aprisionados, e vem falando sobre eles serem traídos. E no final diz algo que eu acho muito interessante, que esses homens, o mundo não era digno de tê-los. Homens imparáveis, homens que não precisa ninguém botar peso, ninguém empurrar, não precisa de nada. A única coisa que precisa é uma palavra de Deus. E eles foram até o final pela devoção que eles tinham a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei. Eu sei que quando eu contei essa história da minha vida, eu cheguei aqui, quebrado. Eu cheguei aqui machucado. Eu cheguei aqui dilacerado. Só que eu fiz uma oração ao Senhor. E eu pedi a Deus, que a minha situação, ela não seja capaz de me paralisar. Que a minha situação, que os meus medos, que os meus temores não seja maior que a vontade de Deus para a minha vida. E irmãos, eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade, como eu falei, tudo na minha vida giraria contra estar aqui. Mas um dia foi liberado. Se eu pegar do dia que eu pisei aqui na igreja, até hoje, que eu estou com o microfone aqui na mão, se passaram 6 anos. Mas nesses 6 anos, eu era convicto de quem tinha me prometido. Eu era convicto daquele que tinha me apontado o caminho. De repente você entrou aqui nessa noite sem essa convicção. De repente você entrou aqui nessa noite sem nem ter ideia do que está fazendo aqui. Ah, eu vou lá porque vai ter DJ. Ah, eu vou lá porque vai ter música, vai ter dança, vai ter arte, vai ter videogame. Para nossa surpresa, o videogame foi o primeiro a queimar. Foi só botar ali no 220. Ah, outra surpresa, o material da arte todo errado. Só que isso tudo só teria sentido se realmente o Espírito Santo de Deus estivesse aqui. E Ele está. E Ele está. E é nesse Espírito que eu quero te convidar a ficar de pé. E olhar para dentro de você.